Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo funil de vendas na internet. Comigo, no estúdio da TVE, está a Bruna Amaral, que é especialista em marketing digital. Bruna, no bloco anterior, então, você deu toda a explicação sobre a estrutura do funil de vendas, né, o topo, onde você chama a atenção do consumidor na internet, o meio desse funil, onde literalmente você se aproxima do consumidor, preenche os dados dele, pega os dados dele, e por fim, o fim do funil, quando você efetua a venda e consegue angariar com isso mais um cliente e, obviamente, o lucro para a sua empresa. Perfeito. É genial a estratégia, funciona muito bem. Você falou também do robô de vendas, que nada mais é do que um programa de computador que simula um ser humano. E falou também do afiliado, né, que é o representante comercial, daí já um ser humano, que pode usar um robô de vendas, diga de passagem. Com certeza. Né? Usam bastante. Para tentar aumentar o volume de negociações na internet. E você tem um processo muito interessante, e que eu interrompi você no fim do bloco anterior, que é a jornada de compra. Né? O que é a jornada de compra dentro dessa estrutura do funil de vendas? Na verdade, um depende do outro. A jornada de compra é o caminho que o consumidor faz para chegar até você e até efetivar naturalmente a compra dele. Uhum. Né? Então, imagina que, da mesma forma como a gente descreveu no bloco anterior, como que eu gostaria de buscar a minha janta hoje à noite, né? Essa foi a minha jornada. Então, qual é a jornada de alguém que procura comprar uma pizza? Ou alguém que procura a sua pizza? Cada empresa tem que conhecer a jornada do consumidor que ela quer atender. Então, é muito diferente, por exemplo, uma empresa de varejo de uma empresa de atacado, né? Então, o atacado ele tem um tipo de consumidor que chega até cada um dos atacados de uma forma diferente do varejista, né? Que procura trabalhar na miudeza, vende na unidade, né? O atacado já vende num volume muito maior. Então, a jornada de compra desse consumidor de atacado para o consumidor de varejo, ou de um consumidor que vai procurar uma padaria, de um consumidor que gosta de receber comida em casa, ou daquele que gosta de ir até o café, tomar café, existe uma diferença absurda, né? Tem empresas que trabalham só para delivery. Tem infinitos restaurantes, inclusive São Paulo tem muito, delivery de comida japonesa, que ele não tem mesa para você sentar. Não tem. Ele tem uma franquia de delivery, onde ele só atende delivery. Qual é a jornada de compra desse consumidor? É só pela internet. E boca a boca, eventualmente. Ah, comprei, era bom, tal, meu amigo. Comi na casa de um amigo meu, tudo mais. Então, a jornada de compra é esse mapeamento ponta a ponta do como o consumidor te procura, para onde e de que forma que ele paga e efetiva a compra do teu produto. E nesse caminho, você monta o teu funil de vendas. Estudando essa jornada, é onde você vai saber quais são as estratégias que você vai ter que fazer para o teu topo de funil, para pescar esse público, quais estratégias você vai precisar fazer para o meio e quais para o final. Você também usou uma expressão em inglês, quando a gente conversava antes da gravação da entrevista, que envolvia os objetivos, ou seja, milestones. Né? Os milestones do funil. Exato. Então, na hora que você está planejando o teu funil de vendas, você precisa construir alguns objetivos. Perfeito. É super importante. Porque é através do teu objetivo de negócio que você vai conseguir desenhar quais são as etapas importantes para o teu funil. Então, vamos supor, tem uma empresa que onde o objetivo final dela é levar um contato, ou seja, um nome, teu número de telefone e teu e-mail para o vendedor dela. Não é que você efetive a compra diretamente na internet, mas é capturar os teus dados. Esse pode ser o fundo de funil dela, né? Onde, mas eu ainda vou mandar para o vendedor, aí é um outro departamento, é outra empresa. O meu interesse era capturar o contato. Por exemplo, para um afiliado, muitas vezes ele tem o site só para capturar contato, não é para vender nada ali, ele vai vender em outro funil. Então, você pode ter um funil por canal, por exemplo. Eu tenho um funil do meu time de vendas físico, eu tenho o funil do meu site, eu tenho o funil do meu 0800, né? Eu tenho o funil de... Cada canal acaba sendo possível você criar um funil diferente a partir dos seus objetivos. E dentro dessa estrutura, né, ou seja, como que você define as etapas do funil que você mencionou anteriormente? Então, é como eu falei, vai depender do teu objetivo. Então, vamos supor que o nosso objetivo fosse vender sapato social. Né? Então, a minha etapa 1, que é o topo de funil, seria conteúdo
IFA e mídias sociais, um exemplo. Né? A etapa intermediária é, eu vou pegar todos esses conteúdos e gerar um lead. Então é geração de lead. Lead, que é o contato do cliente. É o teu contato inicial. Então essa seria a minha segunda etapa de topo. Aí já ao meio do funil eu já começo a trabalhar com newsletters e alguns cupons, por exemplo. Né? Esse mês, que é o mês de outubro, Dia das Crianças, as criancinhas para ir na formatura do tio. Tem um sapatinho aqui. Aí eu gero 10%. Só esse mês tem 10% no mês da criança. Né? E isso são estratégias de meio de funil, onde você começa a chamar esse público para a necessidade que você gostaria que ele finalizasse. Perfeito. E aí no fundo de funil você tem a compra efetiva, que aí você pode trazer ele para um canal mais humano, trazer ele para um chat, já conversar para fechar alguma dúvida que ele possa ter ficado com aquele cupom, enfim. Ele se sentiu atraído pelo cupom e foi para o teu vendedor no chat. Aí você já fecha esse funil ali. Um outro termo em inglês que você usou quando a gente conversava para fazer essa entrevista é o CRM, Customer Relationship Management, que é nada mais, nada menos que gerenciamento de relacionamento com o cliente, falando em português. Perfeito. Que, pelo que eu posso entender pela tua explicação, é justamente esse tráfego de dados do meio do funil, principalmente, para o final. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Porque a gente precisa armazenar em algum lugar esse contato. Né? Muitas vezes a gente acaba usando planilhas, não é verdade? Para colocar quando são poucos dados. Mas existem infinitos sistemas que dão esse suporte de empresas enormes, como a Salesforce, por exemplo, que é um sistema de CRM gigante, que atende empresas extremamente enterprises, que a gente chama, são empresas de multimilionários, como as telecoms, os bancos, né? E alguns setores da economia, bem como em sistemas que têm aplicativos para micro, pequenas empresas e para MEI. Tem uma empresa em Curitiba que é a VHSys, por exemplo. Eles têm um sistema que é super simples e que você controla a tua empresa na mão. Então, mas é para pequenas empresas, né? Ele tem cada sistema de CRM, de gestão de cliente, navega num meio específico do mundo corporativo. E você pode usar o que mais se adequa à tua empresa. Mas é super importante ter esse sistema. Por quê? Porque é lá que você vai conseguir gerenciar teus leads, esses leads virarem vendas no final. E esses sistemas, inclusive, têm vários recursos de suporte para o meio do funil, que manda e-mails automáticos, assim que é cadastrado, por exemplo, esse primeiros dados, né, esse lead que a gente chama. Bruna, como você é desse meio, talvez nem sempre vocês que são profissionais da área de TI têm a dimensão exata de quão diferente pode ser a área de vocês para o público geral, né? Mas em alguns momentos dá a impressão que o troço desceu de espaçonave no meio da cidade, sabe? Então, assim... É complexo, né? Exato, é exato. Complexo. Então, você está sendo didática, perfeita. Muito obrigado por ser generosa a esse ponto de dividir o seu conhecimento conosco. Muitas pessoas com mais de 40 anos ainda têm agenda de papel. Sim. Né? Caderninho com telefone anotado. É o antigo CRM. Né? Pois é. É ele mesmo. É por isso que eu estou fazendo essa menção agora. E o que muita gente pode estar perguntando agora, mas quem é que vai ficar com os meus dados? Então, eu vou estar contratando uma empresa para gerenciar os meus dados, é isso? É isso mesmo. Porque muitas vezes esses sistemas precisam de infraestrutura que o pequeno empreendedor não tem. Não tem como servidores. Antigamente tinha aqueles armários de servidores que tinha que colocar no teu escritório. Hoje em dia está tudo na nuvem, né? Como todos os telespectadores já devem ter ouvido falar da nuvem. Da nuvem, Então essa nuvem, na verdade, é uma forma de gestão de informações digitais que ela se expande e se encolhe conforme a necessidade. Então eu não preciso mais ter um servidor daquele tamanho X, que nem era o nosso computador, que nem é nosso notebook, que tem um tamanho e se você usa ou não usa, não importa. Hoje em dia, todos os dados eles são gerenciados na nuvem de forma a se expandir quando necessário e reduzir o espaço justamente para economizar. Infinitas tecnologias, você economiza muito quando trabalha dessa forma. Então, todo esse processo, essas empresas já fazem. E, obviamente, quando você assina um termo de contratação, o sigilo é absoluto. É tudo criptografado, enfim. Por isso que eu fiz essa pergunta. Nós estamos chegando ao fim da entrevista. É óbvio que nós não abordamos tudo, mas deu para pelo menos as pessoas compreenderem que o funil de vendas nada mais é do que uma estratégia
que permite você capturar clientes e levar até o ponto de compra, ou seja, a negociação. Se as pessoas quiserem, que estão nos assistindo, obter maiores informações sobre esse assunto, qual é o seu telefone de contato? É 011. 011 São Paulo, então? São Paulo ainda, é 97613-1717. Repete, por favor. 011 97613-1717. 1717, tá ok. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença de Bruna Amaral no programa de hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.